Então, um bom dia. Eu não sei qual é o número do encontro que o Ronaldo sempre traz. Eu não sei qual que é, mas é mais um encontro. Você tem aí, Cris? Já se perdeu. Tenho. É o Opa! décimo, é o 19º da alma humana e o 185º geral. Uau! Olha só. Acho que falei certo, né? Essa memória, muito bem. Eu sempre falo mais um encontro, né, do grupo Alma Humana. Então, antes da gente começar, o Ronaldo hoje está dando aula, então não vai estar. E antes de começar, eu vou ler um verso que me trouxe a inspiração do São João, então, que é a festa da lanterna que chama, né? Então tem o verso: Eu vou com a minha lanterna, e minha lanterna comigo vai. No céu brilham as estrelas, na terra brilhamos nós. Minha luz vou levando para casa andando com minha lanterna na mão. Minha luz vou levando, sempre dela cuidando. Se alguém precisar dela, posso lhe dar. Muito bem. Esse é um verso que chama da festa da lanterna, né? Que as crianças, quem estão na Waldorf, aprendem. Vamos começar então, Nina. Vamos lá. Nós estamos no capítulo 7, a consciência, a página 131. 7.1. A questão sobre a consciência. A pergunta: o que é consciência? É uma das mais essenciais no estudo do ser humano. Essa questão não se restringe apenas ao campo da psicologia. Já há muito tempo, a filosofia se questiona sobre a natureza da consciência, sem que tenha conseguido encontrar a resposta adequada. E a antropologia moderna voltou a abordá-la. Durante os séculos XIX e XX, a psicologia abandonou deliberadamente este problema. Quando William James se referiu à consciência, a descreveu como nada mais do que a corrente dos pensamentos ou como a experiência na qual o pensamento ocorre. Ele até disse que a consciência subjetiva é o nome para uma ficção e não tem o direito de ocupar um lugar entre os princípios básicos. Em um ensaio posterior chamado Existe a Consciência?, ele negou completamente seu ser real. Poucos anos depois, Watson, o fundador da corrente em psicologia chamada Behaviorismo. obrigado, behaviorismo, declarou enfaticamente: é chegado o tempo em que a psicologia deve descartar toda referência à consciência e não precisa mais iludir-se, fazendo dos estados mentais seu objeto de observação. Sua única tarefa é a predição e o controle do comportamento. A introspecção não pode fazer parte deste método. Essa declaração é clara e concisa. Ela proclama a inexistência da consciência, já que esta só
pode ser observada pela introspecção. Entretanto, de acordo com esse postulado, a introspecção, meramente um meio de investigação subjetiva e não um instrumento objetivo nas mãos dos cientistas, não deveria ser utilizada pelos psicólogos modernos. É, sem dúvida, uma questão de ponto de vista o fato de a introspecção ser ou não um método de investigação apropriado. Todavia, a consciência é um fato e se ela só pode ser apreendida pela introspecção, este é o método que deve ser usado para investigá-la. Nem William James, nem John Broad teriam sido capazes de negar a consciência e expulsá-la do âmbito da psicologia se eles próprios não fossem seres conscientes. Nenhuma declaração pode ser feita sem a utilização da consciência. Na verdade, declaração alguma pode ser feita sem a consciência, porque a maior parte da vida de vigília diária depende dela. Todo ser humano entra na condição consciente quando acorda pela manhã, seja gradual ou subitamente. Ele se torna consciente do mundo circundante, reconhece o ambiente e obtém a consciência de si mesmo. Negar ou descartar esse fato fundamental da vida e da existência humana significaria excluir a maior parcela da consciência humana e, talvez, a mais importante. Esse conhecimento é uma realidade, apesar de ninguém, senão o próprio indivíduo, poder saber algo sobre o estado consciente. Desde o início de nossas investigações, deveria se tornar claro que a consciência é uma experiência puramente interior, acessível apenas através da autoobservação. Eu mesmo sei que sou consciente e posso afirmar, com certa convicção, que outros indivíduos também o são. A maneira como falam e se comportam, como agem e reagem, dão-me a certeza de que são tão conscientes como eu mesmo. Embora a condição da consciência seja o fato dela ser uma experiência subjetiva, a consciência envolve todas as nossas outras experiências. Quando olho para mim mesmo, posso fazê-lo porque sou consciente. Experimento simultaneamente o mundo circundante, os seres e as coisas, minhas lembranças e emoções, minhas motivações e palavras na esfera da consciência. A consciência é o barco em que vivo. Assim, se começamos a considerar a questão da consciência, nos defrontamos com o fato inegável de que ela é uma experiência puramente subjetiva. Quando nos voltamos para outras coisas, simplesmente consideramos como certo que as
encontramos e investigamos em certo estado de consciência. Quando estudamos a natureza da luz ou do som, ou se pesquisamos estruturas químicas e formas orgânicas, só podemos fazê-lo conscientemente. Aceitamos o fato da consciência como algo indiscutível, indiscutível. De maneira semelhante, aceitamos a validade do pensar, contanto que não questionamos sua própria natureza. Existe um fato comum tanto à qualidade do pensar como ao fenômeno da consciência. Ambos fornecem a base pensamental para toda forma de investigação, pesquisa ou questionamento sobre a natureza humana e o universo. Rudolf Steiner tentou esclarecer a relação entre a consciência e o processo do pensar. Ele disse: eu tenho falado muito do pensar sem considerar seu veículo, a consciência humana. A maioria dos filósofos atuais poderia objetar e dizer que, antes de se poder pensar, deve haver consciência. Eles dizem: não existe o pensar sem consciência. Como resposta, eu diria que devo pensar sobre isso para esclarecer a relação entre pensar e consciência. E assim, pressuponho o pensar. A partir dessas poucas sentenças, pode-se ver que é íntima a relação entre pensar e consciência. Alguns parágrafos adiante, Rudolf Steiner diz: naturalmente, o pensar não pode existir antes da consciência. E podemos acrescentar: embora a consciência seja como a mãe do pensar, tanto na evolução humana como na evolução universal, apenas ao filho é dada a capacidade de pensar, entender e conhecer a mãe, no âmbito da consciência. Ele está colocando o pensar como a mãe. Uhum. Esse parágrafo que eu acho importante. A partir dessas poucas sentenças, pode-se ver como é íntima a relação entre pensar e consciência. Alguns parágrafos adiante, Rudolf Steiner diz: naturalmente, o pensar não pode existir antes da consciência. E podemos acrescentar: embora a consciência seja a mãe do pensar, tanto na evolução humana quanto na evolução universal, embora a consciência seja a mãe do pensar, apenas ao filho é dada a capacidade de pensar e entender e conhecer a mãe, o âmbito da consciência. Assim, subitamente, a consciência assume a posição de primeiro impulso de toda a existência. O que seríamos sem a consciência? O que poderíamos desenvolver, afinal, sem carregarmos a semente da consciência em nós? Poderíamos ainda dar um passo além e perguntar: é possível ser vivo
seja capaz de pensar, é possível que algum ser vivo seja capaz de pensar sem certa dose de experiência consciente? Quando fazemos essa pergunta, começamos imediatamente a perceber que deve haver vários estágios de consciência, e não apenas aquele que consideramos habitualmente, quando usamos a palavra consciência. Em geral, nos referimos apenas ao estado de consciência habitual, que temos quando estamos acordados durante o dia. Mas, e durante o sono, quando sonhamos, este não é também um estado de consciência? Já mencionei esses aspectos de forma que podemos perceber como a consciência é múltipla, variada e complexa. Ela não é o nada, uma ficção, como William James imaginou. Ela é um dos fenômenos de toda a existência. E a consciência é tão comum e tão real que dificilmente é possível defini-la de forma adequada. Muitos dos que falam sobre... Oi? Não, pode falar. Muitos dos que falam sobre a consciência supõem simplesmente que todos sabem e o que se quer dizer quando essa palavra é usada. Sir Hussein Brahim, por exemplo, quando discursou em sua audiência internacional sobre a consciência e o cérebro, iniciou sua palestra com a seguinte sentença: eu devo começar supondo que todos nós sabemos bem o que se entende por consciência. Assim, dizemos que ser consciente é estar ciente de coisas, e as coisas devem ser objetos fora de nós mesmos, ou, ou nossas próprias memórias, pensamentos e sentimentos. Além do mais, prestamos atenção às coisas conscientemente e nossa atenção pode ser atraída ou afastada. Finalmente, exercemos conscientemente nossa vontade e agimos sobre os objetos. Nessas poucas sentenças, é feita a tentativa de descrever e circunscrever o campo da consciência. Não é uma descrição muito útil, porque o substantivo consciência é lançado junto com o adjetivo consciente. Este, entretanto, tem um sentido muito diferente e indica uma direção. Estar consciente significa ser consciente de alguma coisa, estar dirigido a alguma coisa ou alguém, enquanto consciência é um campo de existência e não o engajamento ativo do próprio indivíduo. Descrevemos a qualidade intencional da alma humana em capítulos anteriores. O objetivo consciente, o adjetivo consciente, está intimamente relacionado com essa qualidade. Estar conscientemente engajado em alguma coisa é uma atividade da consciência. Tal atividade só pode ocorrer na esfera da própria consciência, mas é algo diferente. E este é o seu grande problema.
ela não é um esforço da personalidade, nem uma força ativa da esfera do pensar. É um domínio, uma esfera da existência, um campo da experiência sobre o qual estamos conscientes de tudo o que acontece. Toda a dimensão espaço-temporal da vida se dá continuamente no âmbito da consciência desperta, da manhã até a noite. Mas o que acontece à consciência quando adormecemos? Vamos parar um pouquinho, então. Um capítulo bem com bastante coisas. O que que chama a atenção? Vamos lá. A primeira coisa que me vem é que a gente é raro parar para pensar nisso, né? Hum, Não Sim, sei. Para mim é raro parar, pensar na consciência. apesar de que desde que acordamos estamos na consciência, né? Diurna, que a gente... Campo, né? Entra nesse campo, depois entra em outro campo à noite. Isso, que é onde ele vai falar mais para frente. E aí a gente vai olhando que diversas práticas têm definições do que é a consciência. E aí ele já começa fazendo uma crítica à psicologia, né? Ele adora, né? fazer isso. Já começa fazendo uma crítica e principalmente a duas correntes da psicologia que têm um olhar mais para o comportamento, né, da consciência. Porque quando fala do behaviorismo, ele vai olhar o comportamento que é encoberto. Ela trabalha muito nesse lugar. E ele vai trazendo é, uma outra concepção que ele vai abarcando, né, do que é ser consciente, do que é estar consciente, né, da vida. Ele vai trazer essa consciência não só como algo que a gente pode se relacionar só com o mundo aqui que a gente está, com esse mundo, com o dia a dia, né? Mas também com esse mundo espiritual. Ele vai ampliar esse lugar do que é a consciência, né? Que ele nos dá então, é, que ela só pode ser observada pela introspecção, quando ele diz aqui, né? E é através dessa vida interior que a gente se conecta com o espiritual, não é? Às vezes na meditação, nos exercícios que a gente tem, onde a gente se conecta com o espiritual. Então, a consciência como uma forma da gente também tanto se conecta com o mundo, com o dia a dia, porque a gente está aqui, ele diz, a maior parte da vida de vigília depende da consciência, né? Então, todo mundo, ele diz, todo mundo entra nesse lugar da consciência quando a gente acorda de manhã, né? E não dá, a gente começa a olhar o ambiente, começa a reconhecer a si e ao ambiente, e isso se dá também através dos sentidos, né? Dessa percepção dos sentidos. Então, é a partir daí que eu vou fazer essa conexão, né, com o mundo em que eu estou, né, a partir das percepções que eu tenho de mim, dos sentidos, da vida, das pessoas. E aí depois ele vai falando dos diferentes níveis, né, da consciência, um pouco depois que ele vai falar dessa o que acontece à consciência quando a gente dorme. A gente perde a consciência, como a gente e não, ele vai falar mais para frente. Que mais?
tá desligada, né? Essa questão de a gente dar muita importância para, para, para a mente, né? Para esse pensar, e, e não percebe que esse pensar, esse campo, né? Percebe que, acho que essa observação do campo onde a gente está, se a gente vive essa vida automática, a gente não alimenta essa consciência, né? A gente passa pelas coisas e nem viu, né? Nem vê que tem tal Sim. coisa aqui, tal coisa ali, que tem estrela no céu, né? A gente fica totalmente no automático e não entra no dia com uma consciência e vai à noite do mesmo jeito, né? Não muda nada, né? Se a gente está no automático. É. A gente não tem a percepção ou a consciência do mundo espiritual, por exemplo, atuando em nós, né? Ele vai falando dessa consciência que nos leva a esse caminho mais elevado, né? A partir do momento em que eu estou, né, na vida ou no tendo essa consciência, né, de mim, da natureza, de tudo, né? Eu consigo, é uma coisa mais viva. Ele vai falando da consciência de um ponto de vista mais vivo, né? É, e mais amplo do que a psicologia, do que outras áreas trazem, né? Do que é a consciência em si. Porque ele vai estar sempre conectando eh, essa qualidade da alma, né, que é a consciência como uma qualidade também da alma, né? Então ele vai ampliar mais ainda isso. E aí ele depois eu acho que ele vai estar falando da atuação do eu no corpo astral, por isso vai dando essa consciência, né, mais comum que vai trazer os conteúdos para o pensar, para o sentir e para o querer. Uhum. Vamos em frente. Podemos ir em frente. Quando ele vai falando, só um instante, Fechou seu microfone. é, é que já começa a ter atividades na casa e começa a ter barulhos, né? Uhum. Então, quando ele vai falando, aqui, você foi trazendo, né? Aqui, quando pensar sobre o pensar, né? Nesse âmbito, a consciência ser a mãe do pensar. Uhum. Quando o filho olha, então, ele traz assim que o pensar não é uma mera cópia da realidade, mas é a própria realidade. E ele, quando a gente começa a trazer o pensar é, de uma forma mais livre, em que eu tenho essa percepção, tenho essa consciência, ele vai se tornando um órgão mais espiritual, né, desse pensar. Então, ele é o âmbito, a consciência seja como a mãe do pensar. O pensar não pode existir antes da consciência, né? Então, como que ela vem, né, primeiro. E aí depois ele vai falando de onde, a partir do pensar, eu vou trazer os níveis mais alto, se eu puder assim, da consciência, que é o pensar, a consciência imaginativa, a consciência inspirativa e a consciência e o pensar vai intuitivo, né? Nesse lugar. Então dá bastante para aprofundar bastante coisas, né? No que ele vai trazendo.
Mais alguma coisa para a gente continuar? Bom, acho que a gente pode continuar, então. 7.2. As diferentes formas de consciência. Nas palestras de Lun Leian, é difícil, de 1947, Gordon Martin tentou abordar a questão sobre a consciência do ponto de vista de um neurologista experiente. Ele deu um passo considerável à frente de Russell Bryan, quando tentou definir o estado de consciência. Ele disse: uso a palavra para significar o sentido de consciência do eu e do ambiente, sabendo bem que essa definição traz à tona muitos questionamentos. Martin está ciente do fato de que a consciência do eu é um dos sinais mais importantes da consciência habitual. Ele então prossegue dizendo: não é por acaso que sou consciente de mim mesmo como uma pessoa, cuja presença e atividade são visíveis ao mundo exterior. Mas tenho também o sentimento de que eu sou consciente, de que sei quem sou, que vejo, sinto e atuo. Esse sentimento, eu, o conhecedor, constitui o verdadeiro eu, como Buckley Lings Jackson colocou. Não apenas experimento o ambiente na esfera da consciência, como também sou consciente de meu corpo. Ele está integrado ao mundo circundante e com o qual meu eu tem uma relação especial. Além disso, sou consciente de minhas experiências mentais e entrelacei a todos estes dados pensamentais e sensoriais o firme conhecimento de que eu, o conhecedor, sou o ponto central da consciência no labirinto dos acontecimentos. Essa experiência focal é o fio de Ariadne, pelo qual sou capaz de encontrar o caminho através do labirinto do Minotauro, que representa a teia das experiências no âmbito da consciência. Acho que seria interessante a gente saber um pouquinho sobre esse labirinto do Minotauro. Então, dentro da mitologia, não sei se chama Teseu, ele tinha um touro, né, que assustava toda a cidade e assim era quem que ia conseguir matar este touro. O mais um resumo do resumo, tá? Posso estar até com algumas falhas. E a Ariadne, ela sabia como fazer isto, né? Então, ela tecia um fio em que ela dá para essa, se eu não me engano, é Teseu, o fio e ele entra no labirinto. E com o labirinto tem aquelas várias portas, né? E as pessoas se perdiam a partir dali. Então, ele consegue entrar no labirinto com aquele fio, ele consegue matar o Minotauro e ele volta.
né, com o apoio, com a ajuda deste fio. Então, 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 quando ele fala que representa essa teia, né, no âmbito da consciência, se a gente olhar o cérebro em si, o cérebro não parece um labirinto? O próprio cérebro, né, tem essa mesma formação de um labirinto. Então, qual é o fio? Que aí ele vai dizendo aqui que esse fio, né, que vai chegar até esse minotauro, passa pelo eu, que é esse eu que vai organizar esse pensar, que dá essa estrutura. Sem essa atuação do eu, imagine, o pensar seria caótico. hum, Então, é a partir desse fio, desse eu, o eu trazendo essa clareza, esse foco, essa direção, esse sentido a esse pensar. Então, esse eu é o fio de Ariadne, que vai nos conduzir, né, nesse agora eu consegui entender o parágrafo. Muito bom. Toda noite, quando adormeço, esse fio escorrega de minhas mãos e aparentemente se perde, isso. mas, como por milagre, toda manhã ele retorna e posso segurá-lo sem esforço próprio, assim como fiz no dia anterior. Pode-se dizer que perdemos a consciência quando adormecemos? Ou seria mais apropriado dizer que mudamos para outra forma de consciência? É possível considerar o sono como uma forma de consciência? E se for tal consideração, não contradiria o significado real da palavra? Então, de novo, esse fio, né? Então, esse fio durante o dia. Eu tenho essa consciência, eu tenho essa percepção do que acontece no meu dia a dia, em tudo que é na vida, né? Mesmo que eu não esteja com tudo, né? Tão claro, né? Mas eu estou observando através dos órgãos dos meus sentidos e isso está causando algum impacto em mim. À noite, quando ele diz, esse fio vai escorregar das minhas mãos, ou seja, quando eu vou dormir, a minha consciência de vigília não está mais presente. Né? Então, porque eu estou, o meu corpo físico e o meu corpo etérico fica ali no sono. Então, eles estão juntos, mas o corpo astral e o eu, eles saem para outros âmbitos. Então, eu mantenho aquela consciência ainda de um sono, né? Mas eu trago todas essas informações que eu vivi no meu dia a dia, né? O meu eu percebeu, o meu eu sabe o que aconteceu em tudo. E aí ele diminui essa consciência de vigília e vai para um outro nível da consciência, que é o nível de consciência de sono, né? Que ele vai formando isso, que aí é onde ele vai falar a partir daqui, que é um nível mais inconsciente, porque a gente imagina se a gente não dormisse, o que aconteceria com o nosso corpo? Né? Então, o nosso corpo precisa desse sono ou desse estar nesse estado de inconsciência, digamos assim, para que a gente tenha essa regeneração, para que a gente tenha regeneração e cura dos processos, cura nesse sentido, né, do nosso corpo, né, para que no dia seguinte a gente volte a pegar esse fio de Ariadne, como ele diz. É, é fundamental para a nossa lucidez, né? Para a nossa Isso, saúde isso, mental. isso. No decorrer deste século, aprendemos a falar muito sobre o inconsciente.
A psicologia analítica, bem como a psicoterapia ativa, nos ensinou que o âmbito do inconsciente não é apenas um espaço vazio, um nada, mas exatamente o oposto. Sabemos que há atividade contínua e que uma grande variedade de forças mentais estão atuando constantemente nesta esfera. O inconsciente, às vezes, é mais ativo que a consciência diurna. Ele nos apresenta muitos problemas, também muitas soluções. E tanto a esfera consciente como a inconsciente atuam juntas, um intercâmbio constante, liga uma à outra. Essa ligação é esse fio de Ariadne, ele diz, a gente continua segurando esse fio, que vai, a gente só não tem a vigília, como dizer, estar desperto, mas ele continua atuando. Muitas coisas que a gente tem durante o dia, quando é à noite, que depois ele vai passar para esse outro ponto, que é o sonho, a gente leva. Se a gente, por exemplo, come uma feijoada à noite, como é que é o Hum, nosso sono? É pesado, a gente não consegue, né? Então, também isso, o que a gente faz durante o dia vai influenciar essa nossa qualidade do sono. A gente leva nesse fio. Se eu tenho uma preocupação muito grande, às vezes eu não consigo dormir. Eu não consigo fazer essa entrega. O meu corpo astral e o meu eu, eles saem, mas eles continuam ainda conectados ali no corpo. E aí eu não tenho uma entrega, como diz, para esse sono. E eu não consigo fazer esse processo de regeneração do sono. esse intercâmbio realmente é constante, né? Um Sim. bom dia dá um bom sono dá um bom dia. Será que é correto descrever o inconsciente como ausência de consciência? Não seria muito mais apropriado dizer que ele constitui a dimensão que apresenta uma forma de consciência diferente da habitual? Ele é a esfera da inconsciência, não porque seja carente de consciência, mas porque esta, em geral, não é evidente para o eu da mesma forma como é óbvia a dimensão da consciência comum. Não estaria o sono numa esfera similar? Não trazemos de volta do sono as experiências dos sonhos? Não é frequente resolvermos problemas especiais durante a noite? Os mesmos problemas para os quais somos incapazes de encontrar uma resposta durante o dia? O sono é um estado de inconsciência. No entanto, ele contém uma forma de consciência que devemos descobrir. Então, vai até essa parte, pode ir. Até lá embaixo. É. Ao tentar compreender a diferença visível entre dormir e acordar, atribuindo a ambos a presença de algum tipo de consciência, podemos ser capazes de ordenar essa dimensão intrigante da existência. Seria incorreto simplificar o assunto e dizer: estamos conscientes quando acordados e inconscientes quando adormecemos. Ao dizer isso, estaríamos, por exemplo, menosprezando o mundo dos sonhos, pois estamos conscientes durante o sono. Mas, novamente, é um estado de consciência bem diferente da vigília.
Também desmereceríamos as diversas experiências obscuras que temos quando estamos adormecidos, experiências que nos fornecem todas as manhãs valores morais e convicções significativas que vieram à tona durante a noite. Vamos parar um pouquinho, então, aqui. Como que é? Chama, o que que chama a atenção para vocês? Ele, ele tá falando aqui de três níveis da consciência, que é a consciência de quando eu estou acordada, ou seja, a consciência de vigília, a consciência do sono, e é outro, a consciência do sonho. Então, são três níveis de consciência, cada uma atuando de uma forma. O de vigília, eu estou atento a tudo, a essa percepção do externo e do meu interno. Na consciência do sono, que eu estou num estado de inconsciência. E na antroposofia, a gente, quando tem algo que não consegue resolver, a frase típica é leva para o sono. É assim que a gente diz, leva para o sono, porque é no sono que a gente vai para o mundo espiritual e que a gente se reabastece das forças que estão no mundo espiritual. E ao se reabastecer, a gente pode ter intuições, pode ter respostas, né, para o nosso consciente a partir dessa conexão com o mundo espiritual, né? Então, o nosso corpo astral, o nosso eu, estão na região do mundo espiritual. E lá, de acordo com o que foi o nosso dia, então, digamos que eu passe o dia inteiro vendo TV lá vai, no Datena ou naquela violência toda. Tudo isso está entrando para mim através dos meus órgãos, né, de percepção, e à noite eu vou levar isso para o sono. Tudo isso que foi essa minha vivência. E aí, como é a minha qualidade do sono? De que forma que eu me conecto com o mundo espiritual, né? A partir das vivências que eu carreguei durante o meu dia, né, para isso. E aí a gente tem todas as práticas, eles falam da higiene do sono, não é assim? Em que eu já comece a me desligar antes desse mundo. Em criança, normalmente a gente traz uma luz mais tênue, um cheirinho, às vezes, uma musiquinha mais lenta, mas muitas vezes no adulto não. Eu estou assistindo um filme, vai um filme de guerra, um filme de violência e vou para o sono. E eu vou levar essas imagens que se formaram no meu mental para esse sono. E aí, qual é a qualidade dele? Porque eu vou estar no estado de consciência, não a consciência desperta, mas de uma inconsciência. Então, qual é a resposta que eu vou trazer do mundo espiritual a partir disso? E quando eu acordo e quando eu desperto, qual é essa consciência que vem para mim? No estado de sonho, eu vou ter uma consciência, mas ela mais tênue, não é mais ainda profunda do que o inconsciente do sono, né? E aí eu posso trazer do sono algumas vivências que são simbólicas, que depois ele vai trazer. Por exemplo, eu comi uma feijoada à noite, eu vou ter um pesadelo, né? E eu posso ter um pesadelo. Por quê? Porque eu estou ainda onde eu deveria estar na inconsciência, os meus órgãos estão ali trabalhando, né? Dessa forma. Eu como muita carne à noite, não vou conseguir dormir direito.
porque eu vou ter esses órgãos físicos quando deveriam estar entrando o meu astral e o meu etérico, e o meu eu num outro nível de consciência, eles vão estar ainda presentes ali, eles ainda vão estar ali no corpo. Então, quantas vezes a gente vai dormir e diz, eu acordei mais cansado do que quando eu fui dormir? Então, esse é um lugar. Que mais? A gente está chegando aqui ao. A gente vai ficar por aqui para na próxima semana a gente continuar. Mais alguma questão que a gente pode trazer? Eu acho que aquele labirinto lá do Minotauro e o fio, né, que é o nosso eu, fazendo um paralelo assim, é esse fio que prepara a gente, né, assim, quando a gente vai para o sono, a gente está com ele ainda, né, Sim, e a gente continua com ele. sim, E aí quando a gente acorda, a gente pega ele de novo, né, com mais com consciência, e aí vai para a vida. E aí lá no, como você estava falando, né, o Teseu ele entra com esse fio e sai com esse fio, né? Então sim, ele nunca perde, né? E aí lembrando que essa preparação para o sono a gente sempre fala muito, né? E daí eu fiquei reparando assim no dia a dia, quando eu acordo, acordo muito cedo, né? Então já não tem aquele sono, né, completo, né? Tem um horário que acordo assim, nem começou o dia já tô acordada. E aí eu comecei a reparar que quando eu me dou esse tempo, como eu faço à noite, né, quando eu posso também, me preparando para acordar, aí eu tenho hábito de olhar para o céu, aí vou lá ver qual planeta que eu consigo olhar antes de amanhecer, blá blá blá. Aí eu já entro para o dia com uma outra qualidade do que quando eu tinha mania de acordar e já pegar o celular para ver, ou então, tem que acordar o filho, tem que, sabe? Se você já é como se eu estivesse entrando no dia assim, naquele tobogã da piscina, que você vai com tudo, assim, tchá, quando você vê, você já está na água, né? E aí comecei a reparar como tomar essa consciência, né, que é do acordar e falar, não, peraí, agora deixa eu fazer essa transição antes de começar o dia, né? Aí o dia começou a ficar diferente também, né? Então, eu fiz esse paralelo com o fio da Ariadne, né? sim. Eu acordei e já peguei meu fio, né? Mas não no sentido de ficar distraído com as coisas, né? Do dia, mas de também entrar na vida, né? Assim, entrar de novo no dia, Sim. onde que eu tô, peraí, de onde que eu vim, o que que eu vou fazer? Isso. E entrar de novo no dia que talvez a gente possa dizer o que que eu trago do mundo espiritual, o que que o mundo espiritual me revelou que eu vou dar, que qualidade que eu vou dar para o meu dia hoje a partir do que eu vivenciei, o meu astral e o meu eu vivenciou no mundo espiritual. Então, qual é a qualidade moral, digamos assim, que eu trago para esse dia? Quando estava pesquisando algumas imagens para consciência, aí tem a figura da cabeça de uma pessoa e tem um anjo e um diabo aqui na imagem, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui para que eu consiga mostrar para vocês. Acho que eu não vou conseguir mostrar. Mas trazia nessa imagem da consciência. Aqui, deixa eu ver se dá para vocês verem. Olha que interessante. Dá para ver? Peraí. Ó, aqui. Aqui um diabo e desse outro lado um anjo. Então, se a gente olhar isso, no dia a dia, a gente está o tempo inteiro com essas duas forças, né, dentro de nós e levamos para lá, para esse mundo espiritual. E é essa qualidade
que eu vou acordar no meu dia, com que, né? Eu levei esses, digamos aqui, esse diabo, com seja com o que eu vivenciei, seja nos meus pensamentos, seja nos meus sentimentos, com o que for, eu levei isso para o meu, quando o meu astral e meu eu vão para a região do mundo espiritual, e aí eu vou me afinar com essas mesmas energias. E depois eu vou acordar e trazer esse fio também a partir desse meu dia, a partir dessas energias com que eu me afinei. Entendi. Muito bem, a gente fica por aqui e na próxima semana a gente dá continuidade a esse tema. Um, um bom dia para vocês. A semana que vem é um feriado, né? A gente precisa ver com o Ronaldo como é que estão vocês em relação a isso, a esse dia, como que está. A gente conversa, né, Cris, com o Ronaldo, e qualquer coisa a gente coloca Sim. aqui no grupo, se vai ter ou não. Tá bom? Bom fim de semana para você.